Beleza? Para tudo, para mais uma aula de filosofia. Então, nós vamos tratar um pouquinho agora sobre o que é a política, principalmente para o terceiro ano do ensino médio. Pessoal, nós temos vários caminhos para poder trabalhar então o que seria a política na filosofia. O que seria então isso? É, A política nada mais é que um surgimento, uma vertente que trata então, cujo objetivo é estudar as questões a respeito da convivência entre o ser humano e as relações de seu poder. Então precisamos do que? Precisamos entender que ao longo do tempo, todos os seres que vivem em conjunto dentro de uma sociedade, eles acabam elegendo um representante, né? Então esse político que é elegido pelo povo em eleições, eles são colocados então em uma posição que vai representar esse povo, essa população dessa sociedade. Quando elegemos então um presidente, esse presidente ele vai então representar a nação. Quando o caso é um estado, né, tem os nossos então governadores. Os governadores também vai representar os estados. Então temos um presidente que ele representa então a nossa nação, tá? Quando se trata então de estados, né, nós, Brasil, possuímos 26 estados, mais o Distrito Federal, politicamente torna 27. Então, esses estados também têm um representante que se denomina então como governador. Quando temos os representantes de uma cidade, elegemos então o prefeito e alguns vereadores. Assim que funciona então, pessoal. Também analisa temas a respeito da natureza do estado. Olha, eu comentei sobre estado, mas estados, né, de um país, mas o estado, nação, é um país. Então, geralmente a política trata vários elementos importantíssimos dentro da nossa política, dentro da nossa lei, né? Uns dos principais motivos são o que? Seria então o governo que vai então trabalhar a respeito da justiça, da liberdade e do pluralismo. O que é ser uma sociedade plural? Nós temos vários motivos para poder tratar com vocês, né? Tem variedades de cores, raças, crenças, né? Tem uma variedade muito vasta também de pensamentos políticos, ideologias de gênero e etc. A definição então da filosofia política, ela pode ser compreendida desde o início, quando surge na Grécia Antiga, tá? E dizia a respeito sobre a convivência dos habitantes dentro das cidades-estados gregas. Então, estas eram independentes e muitas vezes viviam entre si. Então, a política ela tem um surgimento dentro da sociedade da antiga Grécia, aonde eles tentavam então organizar essa política, né? Essa forma de governar, essa forma dualista ao mesmo tempo igual, ao mesmo tempo plural, então tem que ter um norte, né? Então a política ela surge para nortear um pensamento, né? A política em si, ela é uma forma de normatização, né? Nós não podemos confundir também política com partidos políticos, né? Tem gente que fala, eu não gosto de política, porque eu não gosto de conversar sobre política, que política dá briga. Política é uma coisa, partido político é outra coisa, né? Nós temos vários partidos. Por exemplo, no Brasil nós temos o PSDB, PMDB, temos o PT, PSL e etc. São vastos, né? Então são vários partidos que nós temos, né? Político. Mas a política em si, ela é um órgão normativo, né?
de uma, digamos, como Emile Durkheim dizia, que a sociedade ela pode ser comparada com um corpo humano, né? Se um braço ou uma perna não funcionar bem, o restante do corpo irá sofrer. Então, a política poderia comparar como se fosse esse corpo, né, que a sociedade é formada na visão de Emile Durkheim. Então, eu acredito que sim, a política ela tem uma forma de normatizar certas leis, justiças e etc. E durante esse período na Grécia Antiga, pessoal, as cidades contemplavam as mais variadas formas de organização política, como a aristocracia, democracia, monarquia, oligarquia e até a tirania, né? Então, se nós percebermos, né, a política ela entra em vários domínios de governo e esses domínios precisam, então, ter leis, né, cumprir regras. A política está ali para normatizar, então, essa forma de governar, tanto de uma monarquia, tanto dentro da aristocracia, né, e etc. E assim vai. A tirania também foi comentado aqui, porque no passado, pessoal, nós não viemos de um passado humanista, tá? Nós acreditamos que sempre no futuro vai ser melhor, porque aquela pessoa vai ser melhor, um dia vai melhorar. Mas esse é um pensamento humanista. Mas nós viemos, tá, de um passado sangrento, de lutas, de guerras, e não foi bem assim, né? Um exemplo muito triste, né, é, infelizmente, o Holocausto, né? Onde nós tivemos um personagem na nossa história mundial, Adolf Hitler, que perseguiu e matou muitos judeus. Nós temos também dentro da filosofia, pessoal, uma forma de pensar interessante na visão grega de Aristóteles, né? O pensamento de Aristóteles aponta que a natureza humana é a justificativa para o homem viver em grupo, né? E esta é uma das características principais, né, que torna homens e mulheres seres humanos. É interessante essa forma de pensar do Aristóteles, porque se nós formos pensar um pouquinho também no pensamento de Karl Marx, ele dizia que o ser humano nascem, todos os seres humanos nascem seres humanos, mas a partir do momento que ele começa a ter contato com a socialização, tá, dentro de uma política, dentro de uma sociedade, né, e do acúmulo histórico, né, que tem essa sociedade, ele se torna um ser humano. Interessante, né? E outro ponto interessante também que Aristóteles ele comenta muito sobre a política é que a finalidade da vida humana é ser feliz e fazer os outros felizes. Olha que bonito, né? Pensamento interessante isso. Desta maneira, Aristóteles aponta que, abre aspas, o homem é um animal político, fecha aspas, né? No sentido que ele vive em comunidade, tá bom? É importante lembrar que, para Aristóteles, a política era um desdobramento da ética. E sem esta não era possível fazer política. Lembra nas aulinhas de filosofia? Então vamos lá. A ética. Nós tivemos um contato o que seria a ética e o que seria a moral, né? Eu citei alguns exemplos. Por exemplo, famílias antigas, né, muito lá atrás, né, digamos uns 100 anos atrás, se uma família possuísse uma filha, ou 2 filhas, 3 filhas, que seja, mas uma dessas filhas acabou engravidando, sem casar. O padrão daquela época, né, seria que o pai da família, o chefe da família, expulsasse essa filha para fora de casa. E ele alegava em nome da moral e bons costumes.
né? Então essa moral, ela é diferente da ética. A moral, ela acaba trazendo uns certos costumes, esses costumes que são para elevar a moral e os bons costumes de uma sociedade. Ele passou por cima até do amor dessa filha, um exemplo que eu citei, e possivelmente até do possível neto que esse senhor, talvez pai dessa moça, teria, né? É um exemplo, viu, pessoal? A ética, pessoal, nós temos que ter ética. Quem já ouviu falar de ética? Ética profissional, né? A ética de convivência, né? Então a ética, ela é também uma forma de normatizar um padrão, seguir um padrão, né? Quem já ouviu falar que a ética médica não pôde dizer, mas houve o falecimento de determinado paciente, então tudo tem uma ética, tá? Outro fator muito importante dentro da política é que naquela fase cristã, a teologia cristã, então, apropriou-se do pensamento de Aristóteles e utilizou largamente, conciliando o pensamento cristão com a filosofia aristotélica. Então, pessoal, o que seria isso, né? Então, veja bem, a Igreja Católica, tá? Ela percebeu que os pensamentos filosóficos, para criar uma boa política, precisava então ter uma união, um casamento ali da filosofia com a, digamos, a política, né? E isso aconteceu mesmo, né? E vamos lá, vamos saber quem que trouxe isso, né, com muita força para dentro da igreja no cristianismo. Então, esta corrente é percebida nas obras de Santo Agostinho. Interessante, né? Que enfatiza o Estado como instrumento de aplicação da moral. E São Tomás de Aquino, esse foi considerado, São Tomás de Aquino, o pai da teologia da Igreja Católica, né? Que ele tinha pensamentos teológicos baseados pura filosofia, né? Então, ele é muito importante, viu, pessoal? Ele é muito reverenciado entre os padres e muitos estudiosos, historiadores também, filósofos. Então, esse São Tomás de Aquino, a filosofia dele, cuja filosofia escolástica, e que seria isso? Dominou o pensamento europeu por muitos séculos, porque ele, dentro da Igreja Católica, ele colocou seus pensamentos, ele criou uma escola, né? Ele era um professor de teologia e ele colocou esses pensamentos, tá, de uma forma aceitável dentro da igreja. A política também pode ser entendida nos pensamentos de Maquiavel, Nicolau Maquiavel. Maquiavel, ele já era um pensador, filósofo pragmático, digamos assim, né? O rompimento, então, do entendimento europeu sobre a filosofia política se dá a partir da obra de Nicolau Maquiavel. Vamos lá dar uma olhadinha na data dele, né? Vamos lá, de nascimento e morte. 1469 a 1527. Em O Príncipe, né? E os discursos. O filósofo pondera que o bem e o mal são apenas meios de chegar ao fim. Então ele coloca ali, numa forma bem, digamos, prática, né? Que tudo tem um final. E esse final, independente se você segue o bem ou o mal, vai chegar no final da mesma forma. Dessa maneira, os atos dos governantes não são bons ou maus por si mesmos. Eles devem ser analisados tendo em conta o objetivo final que teriam, né? São duas viés, né? O bem e o mal chegando a um mesmo final. Maquiavel desvincula a política da moral, da ética e da religião cristã. É interessante porque Maquiavel ele analisa aqui que essa política estava associada e atrelada a algumas formas de pensamentos idealizados dentro da moral, da ética ou até mesmo do pensamento religioso, tá? O objetivo então dele era estudar a política
pela forma de afastar outras áreas que possam afetar o seu resultado. Então, quer dizer que, na visão de Maquiavel, a política não teria que ter ramificações de pensamentos. Ela tinha que ser um segmento só, não precisava ter influências, nem da moral, nem da ética e nem de pensamentos religiosos, cristãos. Outro detalhe muito importante, pessoal, é que o iluminismo ele teve uma forte presença dentro da política no pensamento filosófico, tá? Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha o que seria então isso. Rousseau, muito importante, defendia que a soberania política vinha do povo, né? E olha que nós hoje olhamos a democracia como o povo elegendo um representante, né? Então o iluminismo impõe uma nova ordem de pensamento ao privilegiar a reflexão científica. Então vamos tirar ali dentro do iluminismo os pensamentos religiosos, os pensamentos moral, ética, que tem uma certa forma de, digamos assim, um pouco o eu ali dentro, né? Interferindo ali, a sociedade colocando ali as diferenciação da política, né? A igreja colocando o seu ponto teológico. Então, para Rousseau, a política ela deve ser um caminho seguido por ela mesma, por si mesma, né? Neste período, então, a Europa ela passa a viver uma espécie de era de ouro da filosofia política, com o trabalho de John Locke. John Locke, em 1632 a 1704. Posteriormente, ele então a filosofia tem então a presença de Jean-Jacques Rousseau em 1712 a 1778. Então Rousseau está entre os autores de destaque dessa época. Sua obra, O Contrato Social, muito bom. Quem tiver a oportunidade de ler, lê. Publicada em 1762, é uma das mais influentes obras da filosofia política. Nela, Rousseau argumenta que os seres humanos fazem uma espécie de contrato social com os governantes, aquilo que falamos lá no comecinho, em troca de deixarem a liberdade, o estado natural. Alguém superior se encarregará de fazer as leis e fiscalizá-las. Somente desta maneira os seres humanos poderão viver em paz e prosperar. Então é aquilo que falamos lá no passado. Vamos eleger um representante, tá? E ele que vai então formular ou, digamos assim, ditar as regras. Então, pessoal, o que poderia ser mais interessante dentro do que é a política é entender que a política, ela não surgiu assim do nada, pum, tá bom? Ela teve um começo, tá? E esse começo surgiu lá no passado, desde os antigos gregos. Acredito que outras civilizações que já existiram no nosso planeta há milhares e milhares de anos tiveram alguma forma de política, tá? Os sumérios, né? Por exemplo. Então a política ela tem uma forma de normatizar. Então ela passou por várias mudanças, tá? Nesse vídeo aprendemos isso. A conclusão de tudo, tá bom? A conclusão de tudo mesmo é que a política ela tem que ser seguida de uma forma sem interferência. Ela é, digamos assim, uma forma normativa, tá? Cujas leis e regras estão ali trabalhando de forma sem influência de igreja, sem influência de moral, ética e bons costumes daquela época passada, tá? Temos a Constituição hoje dentro de uma política também. A escola também possui a política, tá? A política educacional. Tudo tem que ter uma normatização. Então a política ela serve para normatizar. É o contrário de partidos políticos. Partidos políticos são criações de outros grupos que vai
adentrar dentro da política com seus partidos, tá? Pessoal, espero que tenha gostado. Muito obrigado. Tchau.